Olá, bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo aqui e você pode, neste momento, pegar na tua Bíblia e verificar aquilo que nós vamos estudar. E o nono estudo da lição vem nos falar sobre cobiça. Exatamente, lidando com a cobiça ou cuidado com a cobiça. Bem, o que é a cobiça? Como podemos defini-la? O que é que vocês pensam? Bem, eu darei aqui uma breve sugestão do que seria a cobiça. E eu também gostaria que você também partilhasse o teu pensamento. Qual a definição melhor para a cobiça? Você escreve aí mesmo no comentário. Que será muito bem-vindo e também poderei responder ao seu comentário. Bem, podemos definir a cobiça de certa maneira. Bem, ela, acima de tudo, é um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Bem, riquezas ou posse que não lhe pertencem. E não é, portanto, não é que Deus já de antemão exortou aos homens: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu animal, nada apenas do teu próximo, conforme Êxodo 20, verso 17. Você conhece esse texto? E é interessante que a lição dessa semana vai nos falar também de algo como se fosse um texto similar ao Êxodo 20, 17. Lucas 12, 15. Olha o que o texto aqui nos diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Parece que quanto mais a gente tem, parece que não é suficiente. A gente sempre quer mais. Somos insatisfeitos. A gente pode ser o melhor, pode ter o melhor, mas parece que algo em nós não está contente, não está satisfeito com o que temos. Cobiça é um grande problema, grande o bastante para se equiparar à mentira, ao roubo e até mesmo ao assassinato. É tão prejudicial que Deus escolheu advertir-nos contra ela em sua grande lei moral, como já havia dito. Êxodo 20, verso 17. Vamos todos ler esse texto juntos? Pega aí na sua Bíblia, internauta. Você que nos acompanha, verifica os textos. Êxodo 20, estou abrindo, estou estudando aqui a minha Bíblia. Faça o mesmo. Êxodo 20, o verso 17. Olha que texto nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu animal, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nesta versão aqui, e hoje em dia a gente poderá dizer: não cobiçarás o carro do próximo, não cobiçará o seu telemóvel, o seu celular, não cobiçará a sua gravata, o seu terno, não cobiça a sua forma de viver. Não seja cobiçoso. Queridos, e nós, nesta lição de parte do domingo, vamos falar de onde, ou melhor dizendo, qual foi o ser que deixou-se contaminar com essa cobiça. E nós temos relatos na Bíblia aparentemente claro e, acima de tudo, direcionada a cada um de nós. E por isso, eu te convido, queridos, para a lição de domingo, vai falar deste ser supremo. Ninguém mais seria e ninguém menos do que o próprio Satanás. Lição de domingo vai falar sobre Satanás, aquele que anteriormente era chamado de Lúcifer, ou seja, portador de luz, um querubim cobridor, aquele que estava diante de Deus, ali com suas asas protegendo a arca da aliança, a arca do concerto, onde está neste momento a lei de que
rege todo o universo acima de tudo. Queridos, o que houve com esse ser tão, tão belo, tão resplandecente, até que é chamado Filha da Alva? O que aconteceu com ele? Vamos ver um breve relato do seu, do seu grande desejo, narrado aqui numa forma poética, numa forma profética, mas acima de tudo direcionada a ele mesmo. Vejamos o que o texto aqui nos diz no capítulo 14 do livro de Isaías. Pega na sua Bíblia mais uma vez. Vai esfolheá-la comigo. Não sei se consegues ouvir a minha. Então, por favor, vamos esfolhear, vamos estudar. Capítulo 14 de Isaías, verso 12 a 14. Olha que texto vem aqui nos falar sobre o pecado supremo, o pecado original, ou que muitos preferem chamar pecado capital. Um dos, mas o supremo. Veja aí o verso 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu. Nossa, vocês já perceberam que o eu está em primeiro lugar? Eu serei, eu estarei, eu farei isso, eu farei com que isso aconteça. Queridos, será que isso nos traz alguma lição? Será que isso nos traz alguma lição como seres administradores de Deus? Como seres que Deus confiou toda a sua graça para podermos sermos abençoados e abençoar os outros? Se Deus quiser, devemos usar o termo, se Deus for comigo, aí sim eu farei. Porque a Bíblia mostra claramente, tudo podemos fazer naquele que nos fortalece. E Cristo diz, nada sem mim podeis fazer. Mas ao contrário deste ser, filho da alva, ou estrela da manhã, aqui nos dito que ele simplesmente cobiçou algo. Ele quis ser como Deus. E por mais incrível que pareça, hoje o que mais acontece é vendo pessoas querer ser adoradas, querendo ser adoradas. Exatamente. A pessoa quer ser ela, o centro das atenções. E quando ela não tem essas atenções, ela começa a ser começa a pensar que ela é a única mais fraquinha do mundo. Ela é a única que tudo acontece na vida dela. Autocomplacentes é o termo que se usa para essas pessoas. Ai não, eu não posso, eu isso, aquilo. Nós temos um Deus que pode tudo. Nós precisamos apenas apoiar no seu braço e seguir em frente, queridos. Nós precisamos compreender que o que fez esse ser tão exaltado cair foi de ele cobiçar algo que ele não poderia ter. Ele não poderia ser. Ele não poderia ser Deus. Ele não poderia estar nas posições mais altas que Deus já lhe tinha conferido, que era abaixo do seu filho, que era abaixo de Miguel. Então, queridos, e nós olhamos para o capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos a guerra que houve no céu por causa de cobiça, por causa de alguém que se vangloriou-se, alguém que achou que poderia ser como Deus, alguém que não aceitou adorar o próprio Criador. E então, houve batalha no céu. Satanás e os seus anjos batalhavam contra Miguel e os seus anjos, mas não foi achado lugar para ele no céu. Foi precipitado. O dragão, a antiga serpente e Satanás foram precipitadas na terra. Para a terra, aliás, melhor dizendo. Queridos,
nós vamos compreender que quanto mais exaltada for a posição, maior cuidado devemos ter. Ter cuidado com a cobiça, sendo que ela sempre foi o maior pecado capital. Um dos mais, o supremo de todos eles. E nós precisamos compreender que o ser mais exaltado no céu, abaixo do Filho de Deus, de Miguel Arcanjo, ele começou a cobiçar essas honras todas que não lhe conferiam. Ele já tinha a saudação, já tinha o respeito dos anjos, mas não foi suficiente. Pense na sua vida. Pense naqueles que estão ao seu redor. Ajuda aquelas pessoas que se acham que são tudo, mas não são nada. Que cada um considera aos outros superior a elas mesmas. Que eu possa considerar-te melhor do que eu, mais alto do que eu. Não uma questão de rebaixamento, mas uma questão de humildade. E Cristo diz, aquele que se humilha será exaltado. Precisamos compreender que Deus, acima de tudo, quer nos exaltar. Mas, primeiro, precisamos nos abater o orgulho, a cobiça. Cobiçais e nada tendes. Infelizmente, devemos ter cuidado com a cobiça. Poderíamos ficar aqui falando vagarosamente, vagando nesse tema. Mas eu gostaria de ler um texto que está em Patriarcas e Profetas, página 13, que nos diz assim: não contente com a sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e da fidelidade de todos os seus criados, o seu esforço consistiu em obter para si próprio o serviço e a lealdade dos seres celestiais. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira ao seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa exclusiva de Cristo. Querido, nós vamos compreender onde nos leva a cobiça. Ela faz com que a gente perca de vista aquilo que possuímos, aquilo que somos, aquilo que já alcançamos, aquilo que nós temos nas mãos. Sabem? Foi isso que aconteceu com ele. Ele não reconheceu que tinha muito, mas queria muito mais. E o pior, queria aquilo que não lhe era devido. A posição mais exaltada. Vamos ler alguns mais os textos aqui na Bíblia. Olha o que o texto aqui vem nos advertindo através do apóstolo Paulo. Efésios 5, verso 5. Vamos folhear nossa Bíblia. Vamos caminhar, vamos estudando. Efésios 5, verso 5. Olha que texto lindo aqui nos é retratado. 5 de Efésios nos diz assim. Nesta minha versão diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum inconstante, ninguém está satisfeito consigo próprio. Isto é, avarento, idólatra. Esses não terão parte com Deus, nem com Cristo, nem com os santos anjos. Mas outro texto, queridos, Colossenses 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Olha o que o texto aqui nos diz. 3:5, na minha versão diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e vem acrescentado como sempre, e a avareza, que é a idolatria. Queridos, tenhamos cuidado. Deus nos advertiu de sermos idólatras, sermos cobiçosos. Devemos nos vigiar constantemente. Mais um texto, queridos. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 e 7. Mais adiante, pega na sua Bíblia. Vamos avançando. 1 Timóteo 6, 6 e 7.
Olha o que o texto aqui nos diz. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Sermos contentes, sermos satisfeitos, estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos concedeu. Não é questão de nós não almejamos, não é que nós fazemos planos, mas em cada plano nosso reconhecer a Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor. Vamos avançar para a lição de segunda-feira, queridos. Então vamos ficar aqui. Uma coisa maldita no acampamento. Olha, queridos, infelizmente, coisas como essas acontecem. Vamos ler o capítulo 7 de Josué, compreender a história que aqui nos é narrado, porque muitas das vezes nós trazemos maldição para nós mesmos. Nós trazemos aquilo que devia simplesmente estar oculto diante de nossos olhos, oculto diante do nosso pensamento, distante de nós. Precisamos compreender que há muita coisa que nós não precisamos. E nós não devemos, de jeito algum, trazer para nós coisas que são maldições para a nossa vida. Foi um grandioso momento da história de Israel. Depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida. Por um milagre, cruzaram em terra firme e o rio Jordão, em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que se derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã e não tiveram coragem para lutar. Queridos, veja só a história. Como Deus encaminha, quando Deus dirige o seu povo. Mas mesmo assim, existem coisas que deviam estar ocultas. Quando confrontado, Acã admitiu o que tinha feito, dizendo que tinha cobiçado aqueles bens. A palavra hebraica aqui traduzida como cobiçar, kashem, tem sido usada em algumas partes da Bíblia no sentido muito positivo. A mesma raiz aparece em Daniel 9, 23. Por exemplo, quando Gabriel disse a Daniel que ele era um homem muito amado. Mas, no entanto, esta palavra era uma má notícia para o povo. Apesar da ordem clara dada aos israelitas que não pilhassem para si nada das cidades capturadas, Acã fez precisamente isto. Então, o que ele fez? Então, depois de ser tomada, queridos, alguém cobiçou algo. E Deus já tinha advertido. Não traga nada. Não fique com nada. Mas mesmo assim, nosso coração é tão orgulhoso. Aquilo que somente pertence a Deus, por que não devolver a Deus? Aquilo que é do outro, por que não devolver ao outro? Por que ficar com a maldição? E quando ele diz, faz isso, nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer. Temos um outro relato similar a esse. Foi quando Naamã, o Ciro, aquele capitão, ele ficou sabendo onde podia encontrar cura para a sua doença, que era a lepra. Ele foi até Israelita, depois de a jovem ali na sua casa, dizer que lá em Jerusalém lá no povo de Israel, existe um homem de Deus que poderia curá-lo. Ele vai. E mais adiante na história, depois de Ezequiel, aliás, melhor dizendo, não Ezequiel, e sim o servo de Elias, que é Eliseu, dizer para o seu servo Naamã, aliás, seu servo Geazi, vai a pena, diz o homem, que ele tem que fazer, que ele só precisava lavar lá no Jordão, purificar-se 7 vezes, que ficaria curado. E ele assim fez. Ele queria oferecer aquelas coisas que não queria apenas sair, né? Depois de ver aquilo tudo acontecer na vida dele, né? Ter lepra, ser curado da lepra, melhor dizendo.
ele sente-se grato e queria oferecer aquelas coisas. Mas o profeta de Deus, ele diz, não vou ficar com nada. Mas Geazi passa por detrás e vai e diz, olha, meu senhor, afinal diz que poderá ficar com algumas coisas. E, infelizmente, sabemos o que aconteceu. Ficou com a lepra. A maldição passou para ele. Queridos, não cobicemos aquilo que não nos pertence. Não nos pertence. Não tragamos para nós, não vamos trazer para as nossas vidas maldições que apenas compete àqueles que andam na reta melhor dizendo, na retaguarda, ou melhor falando ainda, andam contra a vontade de Deus. Vamos permitir unicamente que as bênçãos e a bem-aventurança de Deus aconteçam na nossa vida. Vamos avançar aqui na nossa lição. O coração de Judas. Queridos, eu creio que não é uma história que ninguém conhece. Judas Iscariotes, ele simplesmente teve a oportunidade de ser o tesoureiro dos discípulos. Mas, quando ele lutava com a avareza, ele cedeu a ela. E Deus deu a ele a oportunidade de poder sair vitorioso. Mas não, ele não aguentava. Quando nós queremos algo para nós e quando aquela coisa não acontece do nosso jeito, a gente procura outras formas. Então Judas acaba vendendo a Cristo simplesmente por 30 moedas de prata, que nem ele mesmo ficou com essas moedas, porque conhecemos a história que ele foi mais tarde se enforcar. Ele cobiçava um lugar no reino de Cristo, cobiçava sentar à direita, porque ele se achava melhor do que os outros discípulos. Ele se achava, ele aspirava-se de grandes coisas, mas uma coisa apenas lhe cabia: humildade. Contentar-se. Judas simplesmente vende o seu senhor por 30 moedas. E ainda lhe dá um beijo. Queridos, quantas vezes nós vendemos nosso Deus por coisas que não prestam? Nosso tempo perdido, não é? Com coisas que não deviam. Muitas das vezes tomamos decisões que estaríamos a roubar a Deus, a cobiçar de Deus alguma coisa, ou a cobiçar de alguém. Guardemos da avareza, queridos. O relato mencionado se encontra no capítulo 12 de João, 1 a 8, queridos. Vigiemos, porque ali, nesta festa, ou melhor dizendo, neste jantar que é oferecido a Cristo, a Maria, depois de sentir-se alegre, sentir-se grata por tudo quanto Jesus tinha feito a ela, a sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro, que Cristo tinha ressuscitado, e depois, acima de tudo, a seu tio que foi curado da lepra também, aquele vaso de alabastro, que era algo caríssimo, queridos. O vaso de alabastro custava o salário de um ano. Era muito caro. Mas ela sente que aquilo não era nada. Porque quem ela ia ornar com aquele vaso, a perfumar com aquele vaso, merecia muito mais. Deus merece muito mais de cada um de nós. Então ela vai escondido, de uma forma disfarçada, mas só que o vaso parte e o perfume se espalha todo. E ela procura disfarçar-se, enxugando o perfume que derramou sobre Cristo, enxugando com o seu cabelo. E então isso chamou a atenção, que era um puro nardo, querido. Era um perfume caríssimo. E ela ali, procurando se desviar, mas os discípulos estavam atentos. Mas mais do que isso, alguém que se acha que deveria dizer alguma coisa, não esperou a palavra de Deus, não esperou a palavra de Cristo, diz: mas que desperdício! Não teria vendido este perfume dado aos pobres? Mas Deus conhece o coração de cada um de nós.
Judas simplesmente não tinha seu coração voltado para os pobres. Ele não tinha prazer em abençoar os pobres. Ele disse aquilo para esconder realmente a sua ganância, a sua cobiça. Porque ele não ficou satisfeito de ver Jesus ser ornamentado, perfumado com aquele salário de um ano. Ele diz como é possível o mesmo sentimento que houve lá no céu, através de Lúcifer, agora é transmitido a Judas Iscariotes. E ele simplesmente demonstra isso diante do povo, diante daqueles que estavam ali no jantar. E então o que acontece é que todos começaram realmente, mas que desperdício, hein? Que desperdício. É para nós compreendemos que coisas erradas com muita facilidade vão passando um para o outro. Falsas acusações, falsas mentiras, boatos vão assim passando. É assim que funciona o bullying. E foi o bullying que aconteceu ali com a Maria. E então Jesus diz: o que passa? Ela fez isso com das melhores intenções. Ela fez ornamentar no meu corpo ainda. Ela nem sabia o que estava fazendo. Porque ela foi guiada pelo Espírito Santo. Por aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E ela foi guiada pelo Espírito Santo para fazer essa boa obra. E foi o único perfume que foi passado a aspergir no coração, no corpo de Cristo para a sepultura. Queridos, porque quando no terceiro dia eles lá foram de manhã cedo para poder perfumar o corpo, já não podia porque já tinha ressuscitado. Mas, querido, voltando, o que desperdício da parte de Judas passou para os discípulos e a sala voltou-se e todos voltaram contra ela. E Cristo mostra perfeitamente, contando aquela palavra dirigida principalmente para o tio dos três irmãos, dizendo: olha, alguém devia 500 dinheiro e outro devia 50. Então, aquele que devia 500 foi perdoado, mas que devia 50 também foi perdoado. Mas quem seria mais grato? Com certeza, respondeu o tio, com certeza, o que devia 500. Pois é, realmente respondeste bem, mas não fazes isso. Porque essa ali que vocês estão chantageando, estão fazendo bullying com ela, ela sente-se muito mais grato, contanto que ela veio derramar sobre mim esse caro perfume de nardo. Vocês não tiveram coragem, porque eu entrei na sua casa, tu não me prestaste ósculo, não lavaste os meus pés como hóspede. E a vergonha encheu o seu coração. E se vocês quiserem saber mais sobre detalhes desta história, do capítulo 12 de João, escreva aqui embaixo. Quero saber mais sobre esta história, que eu partilharei esta história com vocês, que ela é muito interessante. Bem, querido, avançando para a nossa lição, temos pouco tempo. Ananias e Safira. Queridos, um outro episódio acontece. No Novo Testamento, depois de Cristo ter ascendido aos céus, então a igreja começa a crescer depois do derramamento do dia de Pentecoste. Então os irmãos começam a vender as suas posses para poder ajudar os que não tinham. E então alguém vendeu sua posse e ofereceu à igreja, ofereceu ao grupo, ao elemento. E então um grupo, ou melhor dizendo, um casal, sentiu-se também aquela vontade e desejo, porque com certeza achou que aqueles que fizeram aquilo foram muito bem sucedidos, ou melhor, foram muito bem reconhecidos porque ofereceu muito. Então eles decidiram fazer a mesma coisa. Então fizeram como eu poderia dizer, Ananias e Safiras, diante de Deus, fizeram uma promessa de vender e ofertar tudo. Mas no momento da oferta, Ananias e Safira simplesmente deu a metade. E o que acontece é que, como ele mentiu, ele cobiçou a honra. Olá, bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo aqui e você pode, neste momento, pegar na tua Bíblia e verificar aquilo que nós vamos estudar. E o nono estudo da lição vem nos falar sobre cobiça.
Exatamente. Lidando com a cobiça ou cuidado com a cobiça. Bem, o que é a cobiça? Como podemos defini-la? O que é que vocês pensam? Bem, eu darei aqui uma breve sugestão do que seria a cobiça. E eu também gostaria que você também partilhasse o teu pensamento. Qual a definição melhor para a cobiça? Você escreve aí mesmo no comentário, que será muito bem-vindo e também poderei responder ao seu comentário. Bem, podemos definir a cobiça de certa maneira. Bem, ela, acima de tudo, é um desejo desordenado. Olá, bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo aqui e você pode, neste momento, pegar na tua Bíblia e verificar aquilo que nós vamos estudar. E o nono estudo da lição vem nos falar sobre cobiça. Exatamente, lidando com a cobiça ou cuidado com a cobiça. Bem, o que é a cobiça? Como podemos defini-la? O que é que vocês pensam? Bem, eu darei aqui uma breve sugestão do que seria a cobiça. E eu também gostaria que você também partilhasse o teu pensamento. Qual a definição melhor para a cobiça? Você escreve aí mesmo no comentário, que será muito bem-vindo e também poderei responder ao seu comentário. Bem, podemos definir a cobiça de certa maneira. Bem, ela, acima de tudo, é um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Bem, riquezas ou posse que não lhe pertencem. E não é, portanto, não é que Deus já de antemão exortou os homens: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu animal, nada apenas do teu próximo, conforme Êxodo 20, verso 17. Você conhece esse texto? E é interessante que a lição dessa semana vai nos falar também de algo como se fosse um texto similar ao Êxodo 20, 17. Lucas 12, 15. Olha o que o texto aqui nos diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Parece que quanto mais a gente tem, parece que não é suficiente. A gente sempre quer mais. Somos insatisfeitos. A gente pode ser o melhor, pode ter o melhor, mas parece que algo em nós não está contente, não está satisfeito com o que temos. Cobiça é um grande problema, grande o bastante para se equiparar à mentira, ao roubo e até mesmo ao assassinato. É tão prejudicial que Deus escolheu advertir-nos contra ela em sua grande lei moral, como já havia dito. Êxodo 20, verso 17. Vamos todos ler esse texto juntos? Pega aí na sua Bíblia, internauta. Você que nos acompanha, verifica os textos. Êxodo 20, estou abrindo, estou estudando aqui a minha Bíblia. Faça o mesmo. Êxodo 20, o verso 17. Olha que texto nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu animal, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, nesta versão aqui. E hoje em dia a gente poderá dizer: não cobiçarás o carro do próximo, não cobiçará o seu telemóvel, o seu celular, não cobiçará a sua gravata, o seu terno, não cobiça a sua forma de viver. Não seja cobiçoso. Queridos, e nós, nesta lição de parte do domingo, vamos falar de onde, ou melhor dizendo, qual foi o ser que deixou-se contaminar com essa cobiça. E nós temos relatos na Bíblia aparentemente claro e, acima de tudo, direcionada a cada um de nós. E por isso, eu te convido, queridos, para a lição
de domingo vai falar deste ser supremo. Ninguém mais seria e ninguém menos do que o próprio Satanás. Lição de domingo vai falar sobre Satanás, aquele que anteriormente era chamado de Lúcifer, ou seja, portador de luz, um querubim cobridor, aquele que estava diante de Deus, ali com suas asas protegendo a arca da aliança, a arca do concerto, onde está neste momento a lei que rege todo o universo acima de tudo. Queridos, o que houve com esse ser tão belo, tão resplandecente, até que é chamado Filha da Alva? O que aconteceu com ele? Vamos ver um breve relato do seu grande desejo, narrado aqui numa forma poética, numa forma profética, mas acima de tudo direcionada a ele mesmo. Vejamos o que o texto aqui nos diz no capítulo 14 do livro de Isaías. Pega na sua Bíblia mais uma vez. Vai esfolheá-la comigo. Não sei se consegues ouvir a minha. Então, por favor, vamos esfolhear, vamos estudar. Capítulo 14 de Isaías, verso 12 a 14. Olha que texto vem aqui nos falar sobre o pecado supremo, o pecado original, ou que muitos preferem chamar pecado